Boa noite, dando continuidade às nossas reflexões nessa bendita oportunidade das palestras online, onde podemos estar juntos, mesmo estando distantes. Agradecer muito a Deus por isso, momento em que refletimos, estudamos a doutrina espírita, princípios codificados por Allan Kardec. Hoje, mais uma vez, vamos estudar, refletir sobre o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Esse capítulo nos fala sobre a questão do perdão das ofensas, reconciliarmos com os adversários, o argueiro e a trave no olho. E o item que nós vamos refletir hoje é o item 11. Não julgueis para não seres julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não julgueis, pois, para não seres julgados, porque com o juízo que julgardes aos outros sereis julgados, e com a medida com que medirdes vos medirão também a vós. Então lhes trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio. Lhe disseram: Mestre, essa mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. E Moisés na lei mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, os judeus tentando para poderem acusar. E Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a baixar-se, escrevia na terra. Mas aqueles, ouvindo, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher que estava no meio em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Então, é um ensinamento valioso que Jesus nos deu nesse momento. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Nós temos que lembrar disso o tempo todo em nossas vidas. Essa máxima, ela faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que nos desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. A censura de conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. E essa situação de criticarmos jamais tem escusa, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro motivo, se for reprimir o mal, evitar que situações dolorosas aconteçam devido à atitude de alguém, pode ser louvável, e torna-se um dever em certos casos, se dele resultar um bem. Mas tudo vem da intenção. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu exemplo disso,
e o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Então vamos refletir sobre esse tema, com alguns detalhes, colocações do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse tema ele fala claramente, sobre a questão de não julgarmos precipitadamente as criaturas, superficialmente, não atirarmos a pedra, naqueles que nos parecem errados. De um modo geral, nós somos muito benevolentes para com os nossos erros e muito severos para com os erros dos outros. Tem uma história muito simples, mas que demonstra essa situação de uma clareza muito grande. De uma senhora que olhava pela janela da sua cozinha todos os dias em direção ao varal de roupas na casa da sua vizinha. Comentava com a família: nossa, como os lençóis daquela mulher estão sujos. No dia seguinte, novamente na cozinha, olhando mais uma vez para a sua vizinha que estendia as roupas, Dona Maria comentava de novo: não sei como ela não tem vergonha de colocar aquelas roupas imundas no varal. E assim era todos os dias. Ela já estava habituada a olhar para o varal da vizinha, criticar por tanta roupa suja, até que um dia, não suportando mais ver aquilo, decidiu que iria chamar a atenção da vizinha. Ao vê-la estendendo seus lençóis, correu na direção da janela da cozinha. Mas, para sua surpresa, Dona Maria descobriu que a sua janela estava emperrada. E notou também que, ao tentar abri-la, os vidros ficavam com as marcas da sua mão. E ela percebeu que a janela estava suja. Pegou um pano e começou a limpar os vidros. O pano ficou coberto de sujeira. Após encerrar a limpeza, ao olhar novamente para o varal da vizinha, pôde ver que todas as roupas estendidas estavam limpas, alvas. E aí que ela percebeu que, na realidade, o que estava sujo não eram as roupas da vizinha, e sim a sua janela. Vejam que simples texto, história, nos mostra bem o que pode acontecer conosco. Assim como a Dona Maria, também nos precipitamos, nos equivocamos no julgamento do próximo. Kardec perguntou aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus. E os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Será fácil agirmos dessa maneira? Sabemos que não. O que será que nos impede de agir assim? Com certeza é o nosso orgulho, uma das chagas da humanidade. A nossa tendência é nos acharmos as criaturas mais perfeitas da face da terra. Sempre estamos certos, os outros sempre errados. Então nós temos que tomar muito cuidado nas avaliações, nesses julgamentos. Jesus nos adverte que vemos o argueiro no olho do outro, mas não vemos a trave no nosso. Então, para entendermos, para sermos benevolentes, indulgentes para com os erros dos nossos irmãos, é preciso que, antes de tudo, nos conscientizemos dos nossos erros, das nossas imperfeições, das nossas limitações, e a partir daí teremos condições de compreender os erros dos outros, Está na autoridade, na condição daquele que vai falar alguma coisa. É o conhece-te a ti mesmo, que Sócrates tinha como filosofia de vida, e Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, nos convida, nos concita a fazer. É o trabalho de autoanálise, de mergulho no eu, a fim de identificarmos a nossa realidade.
mas temos que ter o cuidado para não nos acharmos também, né, a última das criaturas após essa identificação dos erros. Então, é sempre com muita caridade, lembrando que todos nós temos imperfeições a corrigir. Por isso que não devemos só condenar os outros e esquecer de observar esses comportamentos em nós mesmos, né? A doutrina espírita é uma doutrina de equilíbrio. Não adianta, portanto, chorar, né? Cruzarmos os braços, ficarmos cheios de pena de nós mesmos, nos acomodarmos. Não. A palavra de ordem sempre é esforço. Esforço para vencermos a nós mesmos. E esse esforço é que vai nos ajudar a ser benevolentes, indulgentes para com os erros dos outros. Até porque, lembram-se de um ditado antigo das nossas avós: quem tem telhado de vidro não joga pedra no dos outros. Não é bem assim? É tão bacana, né? Essas colocações aí até da vivência, né? As pessoas falam ensinamentos muito valiosos. E essa frase é assim mesmo, todos nós temos imperfeições. Então, como é que a gente sai julgando as pessoas? De uma maneira assim, anticaridosa, né? Mas isso não significa que devamos ser coniventes com o erro. Não devemos aprovar o mal, alegando bondade, porque também, né, não está certo. O que estamos querendo dizer é que não vale a pena alargar mais as feridas. Todos nós cometemos erros, afinal somos enfermos da alma e estamos aqui para nos corrigir. É por isso que estamos na Terra e para isso que estamos aqui encarnados nesse momento. A Terra é um hospital, uma escola, já ouvimos isso. Ninguém precisa de censura, de acusação, né? A nossa própria consciência nos acusará, cedo ou tarde, nesta ou em outra existência. A lei divina lá está gravada. Então, por isso que Jesus colocou: com a mesma medida que medirdes, sereis medido. É importante nos colocarmos na posição do outro. Se estivéssemos na posição difícil, em que muitos se encontram, miséria, abandono, desrespeito, qual seria a nossa reação? Igual ou pior do que nosso irmão de humanidade? É fácil julgar, né, quando estamos fora da situação e quando estamos vivendo a situação. É essa a questão. Por isso, a resposta de Jesus a Pedro, quando perguntado: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? 7 vezes. Não. A resposta de Jesus foi muito clara. Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isto é, limitadamente. Os Espíritos nos dizem que o perdão é uma ciência indispensável ao equilíbrio, assim como o ar é indispensável à vida. Meimei nos fala que toda criatura precisa de perdão, como precisa de ar, porque o amor é o sustento da vida e o bálsamo do perdão anula o veneno do ódio. Então, é muito importante perdoarmos para sermos perdoados, a fim de nos sentirmos bem conosco mesmo. É a chamada autoproteção. Mas tudo isso, né, a indulgência, a benevolência, o perdão, requer exercício. Pelo fato de ouvirmos sobre a importância do perdão, não significa que vamos assimilar da noite para o dia. Então a gente precisa orar e vigiar, começar a relevar as pequenas indelicadezas, as pequenas ofensas, para depois aprender a perdoar verdadeiramente as grandes ofensas, É o exercício, tudo, da fé, do perdão.
Kardec nos diz que o perdão é próprio das almas elevadas. Perdoar é no momento em que aquela criatura que nos ofendeu precisar de nós, estarmos lá, servindo, ajudando. Porque atirar a primeira pedra, se sabemos que a lei jamais deixa o culpado impune? Por que fazer justiça com as próprias mãos? Lembremos, já sabemos disso com a doutrina espírita, que ninguém foge à lei de ação e reação. Nos dias atuais, em que campeia a violência, muitas pessoas acham que um homem caído é alguém que deva ser aniquilado. Nós ouvimos essas expressões tão infelizes, Tem mais que morrer, só a favor da pena de morte. Mas antes de revidarmos a palavra ofensiva, que muitas vezes é dita impensadamente, com certeza, antes de aceitarmos a provocação, pensemos em 2 vezes, Pensemos muito antes de tomar essa decisão. Será que vale a pena? Quanta coisa poderia ser evitada se pensássemos antes de tomar qualquer decisão? Se usássemos o bom senso, o equilíbrio, a prece, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. É o que Jesus recomenda, Tem um pequeno poema muito bonito, vejam essa estrofe: que minhas mãos desarmadas e abertas para o perdão não sirvam nunca fechadas para agredir-me, irmão. Dizemos muitas vezes, jamais agiria dessa maneira. Quando ouvimos ou vemos notícias de violência, será que nunca fizemos isso? Jesus não pensava assim. Tanto que no madeiro, elevou o pensamento ao Pai e disse: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Outro belíssimo exemplo que ele nos deixou. Perdoou aqueles que o levaram àquela situação. Então vamos refletir muito, estudar a doutrina espírita, fazer a nossa parte, que é o trabalho da renovação interior, que automaticamente servirá para nos autoproteger de muitos sofrimentos. E vem algumas colocações, alguns pensamentos. Como saber o limite entre perdoar e ser conivente com o erro do outro? Como agir diante do erro? Como educar sem julgar? As pessoas perguntam isso, E quando Jesus, o nosso mestre, nos diz: não julgueis para não ser julgados, ele quis nos dizer para não condenarmos a criatura, e não a sua atitude. Ele quis nos dizer para não denegrir a criatura, não condenar essa criatura, e sim o mal que ela possa ter feito. Então, reprimir o mal é nosso dever, principalmente quando esse mal está prejudicando a muitas pessoas. Isso está no Evangelho. Censurar o mal, mas não a criatura e condenar a criatura. É através do exemplo que devemos educar. E com certeza esse exemplo vai ser muito útil, porque os sentimentos positivos fazem com que tenhamos paz, serenidade e equilíbrio. Isso faz parte da educação, Porque, como nos diz Olavo Bilac, sabemos que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E o fato de exemplificarmos não significa que estejamos proibidos de falar, de veicular as nossas ideias, nossas convicções, mas não podemos julgar, condenar e nem ter a pretensão de convencer todas as pessoas. Há que se levar em conta o grau de amadurecimento de cada um. O importante sempre
é fazer a nossa parte de acordo com os conselhos do Evangelho. É esse o objetivo maior desse ensinamento, né? E agindo dessa forma, estaremos ajudando verdadeiramente. O que se questiona aqui e que não deve ser realizado é a condenação da criatura. É menosprezá-la, discriminá-la, condená-la. É isso que não devemos fazer, né? Mas ajudá-la a enxergar o erro, isso é o aprendizado e é o que devemos colocar em prática. E só o tempo, né, vai amadurecer a cada um para entender o erro, a dificuldade. E nós vamos estar sempre orientando da maneira mais equilibrada, sensata e amiga possível. Então é este o ensinamento desse capítulo. Lembremos sempre, quando formos criticar e condenar alguém, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E que Jesus, o nosso Mestre, nos fortaleça, que estejamos o tempo todo muito receptivos a esse aprendizado valioso, né? Que é cada encarnação que Deus nos concede. Acalmemos o nosso coração, façamos o que é certo, o que o Evangelho, o melhor roteiro, sempre repetimos isso, é o Evangelho do Mestre. Se seguirmos, combatendo em nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo, estaremos agindo da maneira correta. Que Jesus abençoe a todos que nos ouvem nesse momento. Uma boa noite, uma boa semana a todos. Olá, como estão todos? Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para compartilharmos estes ensinamentos que vêm a nós pela vontade de Jesus, nosso Mestre, e por Deus, nosso Pai. Então vamos juntos elevar os nossos pensamentos, agradecendo a Deus por todo o amor, o amparo, por todas as oportunidades que temos. Mais uma vez aqui nos reunimos. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, jamais a nossa. Assim na terra como ela é feita em todo o universo. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoe nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, em nome de Deus. Livra-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Hoje, como nosso tema, eu trouxe uma passagem do Evangelho do capítulo 17, Sede perfeitos. Parábola do semeador, item 5. Então é uma das passagens de Jesus onde ele traz ali, né, através de histórias, né, que as parábolas são histórias que foram contadas ali no tempo onde ele esteve conosco, trazendo ali os ensinamentos de uma forma que os presentes ali na ocasião pudessem entender, entender o que Jesus dizia, captar aqueles ensinamentos que foram como sementes plantadas nos corações, que ao tempo certo germinaria, né? A questão de como nós estamos assimilando, recebendo estes ensinamentos que Jesus nos trouxe, como que nós estamos trazendo esses ensinamentos para a nossa vida, né?
pondo eles em prática, associando as nossas tarefas diárias, né? Porque é muito importante. As leituras, os estudos são muito importantes. Porém, o mais importante é quando nós trazemos esses ensinamentos e o pomos em prática, né? Trabalhamos esses ensinamentos, associando eles com os nossos dias, com as nossas tarefas, como agimos, que assim nós estaremos realmente vivenciando tudo isso, tá? É um exercício para cada um de nós, né? Haverá dias em que, através do nosso esforço, conseguiremos assimilar. Haverá outros dias que teremos que refletir, né? Aprender mais, buscar. Mas assim somos nós, espíritos eternos, vivendo uma passagem através dessas oportunidades que Deus nos concede pela reencarnação, caminhando entre aprendizados, acertos, ensinamentos, erros, e o mais importante é que possamos sempre continuar nossa caminhada, não desistir, né? Porque há todo um amparato aí de amigos queridos a zelar, né, por todos nós, tá? Então vamos ver o que Jesus diz através dessa parábola sobre a questão dos ensinamentos que ele nos trouxe. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar, e vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou, e toda a gente estava em pé na ribeira, e lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas saindo o sol a queimou, porque não tinha raiz, se secou. Outra igualmente caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outros a 60, outros a 30. Que tem ouvidos de ouvir, ouça. Né? Então ele fala sobre a questão das sementes que caindo ali, sendo recebidas de várias formas, né? Trabalhadas na terra, né? Como que elas germinaram, né? Então é bem interessante, né? Então a gente pode assimilar isso à questão do nosso conhecimento, né? Como que nós estamos recebendo esse conhecimento, que são sementes a germinar a cada um de nós, né? E Jesus, sendo o nosso amigo querido, aquele que sempre está nos amparando a caminhada, nos direcionando, nos trazendo esses ensinamentos, que são essas sementes, né, a germinar em nossos corações. Então vamos ver aqui agora a continuação. Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que se semeou no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto da estrada. Mas o que recebeu a semente no pedregulho, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz, antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por amor da palavra, logo se escandaliza. E o que recebeu a semente entre espinhos, este é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. E o que recebeu a semente em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende e dá fruto,
E assim um dá 100, outro 60 e outro 30 por um. Tá? Então essa foi a parábola, né, a história que Jesus contou, referente a todos aqueles que receberam, né, a mesma situação, né, as sementes, né, que pudessem germinar, né, no caso os ensinamentos, né, no caso uma palavra, enfim, tudo que Jesus trouxe ali, e cada um recebeu de uma forma, tá? Então vamos ver aqui. A parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Tá? Então, essa já é a explicação de Kardec. Quantas pessoas há na verdade para as quais elas não passam de letra morta, e que a semelhança das sementes caídas nas pedras não produzem nenhum fruto. Né? Então, essa é uma forma de assimilar esses ensinamentos, que os leem, que os recebem, mas ainda com certa indiferença no coração, né? É uma forma. Outra aplicação não menos justa é a que se pode fazer às diferentes categorias de espíritas. Não nos oferece o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais. Então, mais um ponto, né? Não tirando dos mesmos nenhuma consequência, pois que nele só vem um objetivo de curiosidade, dos que só procuram o brilho das comunicações espíritas, interessando-se apenas enquanto satisfazem-lhe a imaginação, mas que após ouvi-las continuam frios e indiferentes como antes. Então isso é um outro ponto, né? Então, de receber esses ensinamentos, né? De ter algo ali que chame-lhe a atenção até determinado ponto dentro da doutrina, dentro dos ensinamentos de Jesus, que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas para aplicá-los aos outros e não a si mesmos, tá? Então esse aí é muito comum, né? Essa questão de tudo que a gente lê, tudo que a gente está estudando, a gente direcionar apenas ao outro e não a si, tá? Então é um cuidado que a gente deve ter. Se vem aquele ensinamento a nós, se nós abrimos o Evangelho, se estamos estudando um livro, o primeiro interessado somos nós, de tirarmos ali aquele ensinamento e refletirmos, né, sobre tudo aquilo que a gente está aprendendo. Que isso é o mais importante. E aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como as sementes que caíram em boa terra e produzem frutos, né? Então, essa aí é uma outra forma, né? Que nós devemos aí todos nos esforçar em nossas buscas de trazer esses ensinamentos para nós, refletirmos, buscarmos aprender através do esclarecimento, que é o que a doutrina espírita nos oferece, oportunidades de nos esclarecermos sobre nós, né? E esses esclarecimentos com certeza nos darão aí mais confiança para seguirmos a nossa caminhada. Sabemos que nada é obra do acaso, sabemos que tudo o que acontece, né, é feito ali com um trabalho, com um amparo, para que funcione ali, onde cada um possa aprender, possa se melhorar como ser, saber que nós somos seres eternos, né, e que já vivemos muitas vidas, e estamos tendo a experiência de estarmos aqui hoje reunidos nessa encarnação para que possamos aprender. Tudo visa um aprendizado, seja um aprendizado do indivíduo, seja um aprendizado coletivo, né, que esse aprendizado coletivo diz respeito a esses momentos que nós estamos passando, né, questões da pandemia, enfim, toda essa transformação aí que o globo está passando a nível mundial. Então esse é um aprendizado ali coletivo, né, para todos nós compartilharmos esses momentos, tá?
esses ensinamentos, eles vêm a nós que possam nos fortalecer nesses momentos aí que nós estamos atravessando, né? Muitas famílias, né, passando por diversas situações, inclusive nós também. E esse fortalecimento interior, através do aprendizado, né, através de todo esse rico material que nós temos da doutrina espírita, vai nos dar força, vai nos dar coragem para que a gente possa seguir a nossa caminhada adiante, mais confiantes que não estamos sós, né? Então, se Deus concede aí as provas, né, concedem essas situações que nós estamos passando, Ele concede também o amparo, que se faz muito maior para cada um de nós, para que a gente passe por tudo isso de uma forma onde possamos ali aprender, trabalhar, nos melhorarmos, né? Então sempre tem algo ali para cada um de nós reservado em nossas vidas. Então, a pergunta que nós devemos fazer, né? Como estamos assimilando esses ensinamentos, né? Como estamos recebendo esses ensinamentos que temos a oportunidade de poder conhecer, de poder estudar, de poder saber que as coisas funcionam ali de uma outra forma, visando sempre o bem para cada um de nós. Então, vamos fazer essa reflexão aí. E aí a gente vai ter, e aí nós teremos as respostas que precisamos. Tá? Então a doutrina espírita oferece aí um vasto campo de estudo para que através desse convite que é feito de nos esclarecermos, possamos ali nos fortalecer hoje para seguir a nossa caminhada evolutiva no amanhã. Ok, pessoal? Então vamos seguir confiantes sempre, porque se Deus nos concede as provas, com certeza jamais concederia algo que não conseguiríamos lidar, que estivesse fora do nosso alcance, ou então que estaríamos sós. Estamos sendo muito amparados por amigos queridos. Vamos procurar aprender da melhor forma. Então, vamos encerrar. Pedir a Deus que nos proteja a todos, a Jesus que nos direcione a caminhada, que tenhamos olhos de ver, os ouvidos de ouvir, para que possamos nos fortalecer dia após dia, confiando na misericórdia e no amor, vibrando pelo nosso planeta amado e querido que tão bem nos acolheu, por todos nós que aqui nos encontramos ligados a este planeta, encarnados e desencarnados. Que Jesus possa abençoar a todos nós, nos fortalecendo a jornada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus em Jesus. Obrigado a todos. Que Jesus nos ampare e nos fortaleça a caminhar.